E aí, essa é a última aula do Cratylus. Foi uma série que tem um pouquinho de trabalho, mas não estou fazendo de forma exaustiva. Poderia ter posto mais coisas, mas seja por preguiça ou até por uma questão óptima de conseguir terminar o curso, né? Porque faltam muita coisa ainda, né? Muita coisa. Para terminar o mais rápido possível, eu vou colocar só as principais pontos, né? Mas eu recomendo que você leia o livro. Na versão do John Cooper e do Douglas Hudson, ou na que você quiser. Esse é um termo que é muito importante biblicamente e ponto de vista de direito, né? Hermógenes dizendo, né? Agora que examinamos esse tipo de nome, gostaria de ver com que exatidão os nomes das virtudes são dados, né? Lembrando que virtude é arete no grego. Refiro-me à sabedoria, que é chamada de phronesis. Como é chamada a sabedoria? Phronesis, nesse contexto. Compreensão, sunesis. Tem Noé também, que é importante. Justiça de Kaiosune. Esse termo é muito importante biblicamente. Tem, cara, artigos teológicos só da palavra de Kaiosune na Bíblia, né? Por exemplo, em Romanos, fala sobre a justiça para todo aquele que crê, em que não há diferença para judeu, grego. É o termo de Romanos que usa o termo de Kaiosune. É um termo legal, que é aplicado teologicamente à justiça de Deus, né? Então ele vai dizendo, essa é uma classe inconsequente de nomes que você está agitando, Hermógenes. Mas já que me vestir a pele de leão, não devo desanimar. Alguém que tá parecendo ser forte, né? Parece que devo investigar a sabedoria, Phronesis, e a compreensão, que é Sunesis. E agora tá se falando mais do julgamento, que é Gnomen. Lembra gnomo, né? Por algum motivo. E conhecimento Epistemen, que vem do termo epistemologia, que é o próximo livro que a gente vai analisar, que é o Texto do Conhecimento. Eu li muito tempo atrás. Eu não lembro se foi o segundo livro que eu li de Platão. E todos aqueles outros nomes finos quais você fala. Então, são termos interessantes. Epistemologia, principalmente. Se quiserem mais um exemplo, a compreensão, noesis, em si é um anseio pelo novo. É o neoesin. O termo neon também. Talvez um termo que você lembre mais. Mas dizer que essas coisas são novas significa que elas estão sempre surgindo, né? E tais coisas são as coisas que ela anseia. O próprio Sócrates vai dizer que filosofia é a busca pelas coisas que a alma anseia, né? A alma contra o corpo, porque o corpo não quer filosofia, ela quer o corpo quer os prazeres da carne, né? Essa é a visão platônica, né? Na visão bíblica, é diferente. A gente crê que, biblicamente, né? Não é o que a gente inventou, mas o que a Bíblia diz. A busca do ser humano de corpo, alma e espírito é a face de Deus, né? Corandeu, pra quem curte RCs Pro, você viver corandeu. Mãe dele parece que falava isso. Corandeu. Como expressou, é uma diferença, né? Do cara que acredita na visão naturalista ou socrática, não importa. Na visão bíblica a gente é diferente. A gente crê que a gente deve buscar de corpo, alma e espírito a face de Deus na sua palavra. E seguir ela corretamente, né? Como expressou o doador no nome Neoesin, pois o antigo nome não era Noesin, mas sim Noesin com dois épsilons, em vez de um eta, né? Então trocaram um, um eta por de outra cor aqui pra ficar mais bonitinho o bagulho. Dois épsilons aqui. Mas é, eta tomou o lugar duplo do epsilon. Então foi na verdade o contrário. Dois épsilons para um eta. Isso acontece muito na língua, tá? Por isso que a gente não fala voz mercê hoje em dia, mas sim você. Moderação é um termo bíblico também. Sofrozune é a salvadora sotéria, outro termo bíblico, da sabedoria phronésios. Então, moderação, salvação, sabedoria. Acabamos de analisar. Conhecimento, episteme, indica que uma alma digna acompanha epeitai o movimento das coisas.
sem ficar para trás nem avançar. É um movimento para aprender algo novo. Então, por exemplo, ao assistir esse curso, você está se movendo, você está dirigindo o seu corpo, a sua mente, sua alma, seu espírito, em tentar ouvir o que eu estou dizendo, né? Seja bom ou ruim. É, está se movendo para isso, né? Embora, para quem quer conhecer sobre teologia, né? Quem nos move principalmente é o Espírito Santo. Tem outras coisas também. Na nossa vida, na verdade. Nele vivemos e existimos, é a verdade de Atos 17, né? Portanto, devemos inserir o eta no nome e soletrar epistemen. Então, a diferença aqui, você vê que tem um double dot aqui. E aí você vê que ficou, deixa eu colocar aqui. Aqui tava epi. E agora ficou EP. E outra cor. E. P. Um bagulho de pronúncia aí, que não importa. Epistemen. Então a diferença mudou. A diferença foi essa. Prudência, fronese, né? Irá diante dele no espírito de virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e rebeldes. A prudência, fronese nesse texto, dos justos, não sei se era de Caion, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, né? Uma prudência sendo usada, né? Esse termo prudência tem uma origem. Você tem que estudar essa origem etimologicamente, se você quiser estender o Novo Testamento e a Septuaginta. O que significa esse texto, né? Que irá diante dele no espírito de virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. É Cristo, né, no caso, né? Para trazer prudência aos justos com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Não, perdão. É sobre João Batista, na verdade. Foi de João Batista para preparar o caminho de Cristo. Pronto. João Batista veio no espírito de Elias para preparar um povo para receber a vinda de Cristo, né? Um porteiro aí. É fácil perceber que justiça de Caio Suni é o nome dado à compreensão do justo, de Caio e Sunese. Sunese entende compreensão, mas o justo em si é difícil entender, né? É justo. A República ele fala sobre isso também. Então, ainda no termo justiça, nós temos aqui, né? No entanto, como governador e penetrador, que é de Aion, tudo mais, é corretamente chamado de justo de Caion. Onde Caion. O som K, capa, né? É adicionado por uma questão de eufonia. Também para você ter uma harmonização, uma aparência melhor na fala. Como eu também estava dizendo antes, muitas pessoas concordam sobre o ponto quanto a mim, Hermógenes, porque persisto nisso, aprendi em segredo que isto é o justo e a causa, pois aquilo que é por meio do qual de o pronúncia, uma coisa vem a ser a causa, né? Através do de. Um dia, por exemplo, o termo normalmente Zeus, né? É visto como de ou dia. É o mesmo princípio aqui. Só que através uma, uma coisa que vem a ser a causa. Na verdade, alguém que me disse que é correto chamar isso de dia através de, no caso, no contexto de Zeus. Um Sócrates dizendo que alguém disse pra ele que essa era a forma de falar correta. Lembrando que isso aqui é uma conversa, tá? Uma conversa entre duas pessoas, não necessariamente um tratado. Mas é claro que a injustiça, a adquia, né? Nada mais é que um obstáculo àquilo que é de Aion, aquilo que penetra, no sentido de que o mal é você obstruir o bem. A injustiça é você obstruir a justiça. Então, alguém que, por diversos meios, obstrui em diversos aspectos, diversas pessoas de algo, de a justiça ser feita, vamos supor que alguém ser preso porque cometeu crimes, porque roubou, porque fez sei lá o que, um político, por exemplo.
Quando alguém obstrui essa justiça, essa pessoa está cometendo uma injustiça. Porque a gente entende que o que é bom é o que é justo, e o que é justo é o que é bom, e o que é bom é o que é chamado de justiça. E obviamente roubar é errado. Então, é óbvio. Alguém que permite que isso aconteça, não tenha nenhuma consequência, está cometendo uma injustiça. Obviamente, né? Não precisa nem explicar por quê. Mas como eu estava dizendo há pouco, devemos prosseguir até o ápice das nossas investigações e investigar o nome arete, que eu falei várias vezes no curso de teologia e aqui. Virtude e caquia, em que arete é o contrário de virtude aqui, segundo eles. Então, arete, contrário, caquia, que é o vício, né? Seria assim, você beber demais até ficar bêbado, é um vício. Você fumar e fazer mal ao seu corpo é um vício. Sim. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, boa fama. Se há virtude, há de ter nisso pensai, né? Tudo que é justo de Caio, né? Enfim, tudo que é verdadeiro, aletheia. Enfim, um texto que tem a ver com esse termo, né? Aletheia. Então, Sócrates vai dizer: vou lhe contar, você sabe que nossos ancestrais faziam um grande uso do iota, delta, especialmente as mulheres, né? Que é do lunaikes, né? Um termo que também aparece na Bíblia para mulheres, que são, por exemplo, na passagem que fala sobre Paulo e Barnabé não terem esposas, né? Mas outros irmãos terem como Pedro e tal, aparece o termo Gunaik, que seriam esposas que acompanhavam eles. Não sendo esses Paulo e Barnabé, né? Que são os melhores preservadores da língua antiga. Mas hoje em dia as pessoas trocam iota, orei ou eta, que supostamente são mais religiosos. Você tá criticando algumas continuidades na língua, né? Por exemplo, hoje em dia as pessoas chamam o dia de Himeran. Isso aqui é totalmente estranho, porque normalmente no grego bíblico é essa formação normal. Eu estou acostumado, aqueles aplicativos de aprender grego, Koiné, com isso daqui. Eu não tô acostumado com isso daqui, não. Mas ele tá falando que antigamente, na época dele era assim. Então, as pessoas chamavam o dia de Himeran com iota, né? Mas em tempos muito antigos, o chamavam de Hemeran. Ou Emeran, em vez do eta com E. Em vez do eta com E, porque agora seria com iota. Então essa é a diferença, né? Só que se você sabia, então, que somente o nome antigo expressa claramente o significado de quem o nomeia, é, calma aqui. Você concorda com isso? Que o nome antigo que dá o significado. Isso é etimologia, né? É a história da palavra. A história da palavra é, vamos supor, virtude. Qualquer história. Por que o termo virtude nasceu? Você sabe que é do latim, né? Alguns termos em português têm origem em latim ou em grego. Porque a nossa língua ela tem origem indo-europeia. Tem origem, tem origem do grego também. Tem várias coleções de diferentes dialetos, tipos de grego que existiam antes, né? Mesmo antes da época de Homero, enfim. Isso que não importa. O ponto é que, será que o nome antigo que dá o significado das coisas? Depende. Tem vezes que o significado de um nome, ele muda. Ele muda. Eu não vou usar o termo que eu quero, mas tem vezes que o significado muda tanto que você nem pode pronunciar. Tem um que eu penso aqui, que eu não vou falar qual é, mas no inglês. Mas que é um termo ofensivo hoje, mas antes não era. Tem livros que eu não vejo esse termo, eu falo, nossa, é um livro antigo, ok. As pessoas acolhem a luz do dia que surge da escuridão, escotos. Eu lembro desse termo porque é um termo bíblico bem famoso e conhecido, assim, parece muito. E anseiam por ela, e é por isso que chamam de Himera o dia, né? O contrário de escotos, que é a escuridão. Então tem um texto, por exemplo, em
no Novo Testamento, que diz que acho que ele nos resgatou do reino das trevas, do império das trevas, e nos transportou para a sua luz, alguma coisa assim. Tem um texto do Novo Testamento das Cartas de Paulo que fala isso. E, se não me engano, o termo escotos é usado. É usado várias vezes, né? Você pega esse termo, joga no Google, você já acha nas passagens bíblicas que tem esse termo sendo usado, né? Eu já vi sendo usado várias vezes. Mas hoje em dia o nome é tão enfeitado que ninguém consegue entender o que significa. Então ninguém consegue saber como é a origem, né? Porque a origem não está no nome. Por exemplo, o termo é felicidade. Felicidade. Então, você separa aqui, felicidade, felicis. Tem um latim aqui, tem a ver com o termo, aí você vai pegando origem. Mas ele tá falando que tem termos que estão construídos de tal forma que a gente não consegue ver a origem pela raiz e tal. Embora haja quem pense que o dia se chama remera com eta, né? Porque torna as coisas suaves. E aqui eu tenho que citar o original porque a tradução em inglês fala que torna as coisas suaves, né? Mas no original fica de remera, remera apoiei. Então, dia a dia as coisas vão sendo feitas. Apoiei tem algo de. Essa questão de fazer, né? Algo. Então, é basicamente isso. Poieses na vida, enfim. Algo que é feito. Então, uns dias em dia as coisas vão sendo feitas. E é traduzido como suaves, né? Só que meio que dá a visão de. É o contínuo em sucessão, né? Contínua, o dia a dia. E tá falando que isso tem a ver com talvez o verdadeiro significado de remera, que é dia em grego, né? Bem, então deixe-me perguntar sobre os nomes mais importantes e refinados, como aletheia, que é verdade, pseudos, que é falsidade, mentira, né? Tem na Bíblia. Hom, que é ser. Então, quando eu vou citar de novo o termo. Dia, on, zoe. Eu sempre esqueço como faz esse daqui. Calma aí, eu vou fazer certo. Calma aí, deixa eu ver como é aqui. Ah, acho que é assim, zoe. Eu fiz meio torto, mas Dion Zoe, que é o causador da vida, né? Do ser. On, em relação a Deus, no caso, né? O assunto, logos, da conversa atual é a questão do nome das coisas, né? Que é onoma. A gente tem aletheia, pseudo e ron, que são bem importantes. Então, ron, o ser, ou ousia, que normalmente é traduzido como S, ou substância, né? Diz o mesmo que aletheia, quando se adiciona o iota, que significa ir. Ion. E aí tem o que é não ser, que é um termo muito importante do ponto de vista platônico. Então, ser e não ser, e que é o próprio Shakespeare usa num certo momento. Então, ou que é não, on é ser, significa não ser. Por sua vez, ou que ion significa não ir. E de fato, algumas pessoas usam esse nome pra isso, né? Então, on é ser, ou cia também é ser. Só que on tem um significado de ser e ion com o iota tem significado de ir. Não se adiciona o iota, né? Mas Hermógenes, você realmente acha que qualquer assunto pode ser ensinado e aprendido tão rapidamente, sem mencionar como este, que me parece entre eles os mais importantes, né? O Crátilo falando, né? Com certeza, aliás, acho que significam corretamente. Aí Sócrates diz: daqueles que discutimos, vamos reconsiderar episteme, conhecimento, de epistemologia, né? Primeiro e ver quão ambíguo ele é. Parece que significar que ele interrompe, estesem, que lembra a palavra estasis, né? De estar em descanso. O movimento de nossa alma em direção, que é epistemologia. Nós temos o termo interrompe, esteme. Então tá aqui, ó, esteme. Tem que pegar em amarelo. Escrever em cima, vai. Tenho que deixar de ser preguiçoso.
É E, I. Aí você tem a parte Pis. Finge que é um sigma. Tô fazendo com o mouse aqui. Ste. Vem de stem, de interromper. Então, epi, direção, interromper. Em vez de que as acompanhem em seu movimento. De modo que é mais correto pronunciar o início dele. Como fazemos agora, do que inserir o E. E obter episteme. Ele tá dizendo que essa forma de pronúncia é melhor do que a anterior. Se você usar o epsilon com iota com o double dot ali. O melhor é inserir um iota em vez de um E. Outro termo importante, história, historia. É um tanto semelhante, significa interrupção estéril do fluxo, né? Passado, né? Então, o presente, ele está fluindo, né? O futuro ainda não, mas o que já fluiu é o passado, né? Pensa num rio. Não faz sentido, né? História vem de estese, estese que tem a ver com estases. Gruon de fluxo. Então, o fluxo que já passou no passado, mas você consegue resgatar isso aí, né? Em partes, né? Piston. Ele vem do termo pistes, que é fé. Então, pistes significa fé. Um termo bíblico extremamente importante. Tem artigo só sobre esse termo, chamado pistes. Significa fé. Opa, cometi um crime. Não pode pôr sigma no final. É um crime horrendo. Além da minha grafia horrível com o mouse. Não pode pôr sigma no final. Também certamente significa interrupção Stein. Só que pistes, biblicamente hebreus, diz é uma crença em algo que não se vê, no invisível. Então você crê que a Bíblia é verdade pela fé, pela pistes. Uma confiança que é racional, ela tem fundação, mas que vem pela graça de Deus e vem pela. É uma fé no que é invisível, né? Uma fé no que não aconteceu. Que é estranho, porque Stan tem a ver com interrupção, o que já ocorreu, o que não ocorreu, né? É uma questão futura. Pistes tem a ver com uma interrupção do que. No sentido de algo que não ocorreu, algo que não aconteceu. Eu creio que eu vou pro céu. Mas isso não aconteceu ainda. Eu creio porque eu li a Bíblia. Mas isso não aconteceu ainda. Mas cada vez mais na caminhada, a gente vai tendo isso cada vez mais gravado na nossa mente. E nossa confiança aumenta, né? Mas é uma confiança em algo que eu não vejo com os meus olhos de carne, né? Em seguida, qualquer um pode ver que meneme, significa permanência, minue, na alma, não movimento. Ou considere o termo amartia e sunfora, preferir. Aqui temos outros termos tryhard, porque é muito importante, biblicamente. Amartia é o termo, tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento, para pecado. Então, amartia. Normalmente tem som de H, né? Quando a gente pronuncia em português. Transliteração. Então, amartia tem a ver com pecado, que é associado a erro, né? No sentido de que o pecado é você errar o alvo. Por que errar o alvo? Porque o termo, tanto em grego quanto em hebraico, tem a ver com você. Também é usado em alguns contextos para flechas que são atiradas e quando alguém erra. Porém, eu vi numa gramática em grego, perdão, gramática hebraica, botei o livro pro meu amigo, que eu nem lembro mais o nome do autor, sobre esse termo, como, na verdade, ele não é exatamente isso, né? Necessariamente. Não pode pegar um significado, um relato e dizer que é isso, o motivo da construção da palavra. Mas normalmente é associado a erro. Não é exatamente errar o alvo, mas é óbvio que tem a ver com, tipo, você errar significa você errar algo, né? É algo que é o foco. Que é o foco da pessoa virtuosa, né? Que servia a Deus. É óbvio que você erra um alvo implicitamente, não porque tem um termo correlato a isso. E o termo ascendente, sum fora, eu não sei se esse é o termo que Aristóteles usa. Eu vou fazer também um curso em Aristóteles posteriormente no canal. Mas que são coisas que são adicionadas ao ser, mas que não são inerentes ao ser. Por exemplo,
eu tenho cabelo preto. Esse é um acidente da cor do meu cabelo. Outras pessoas têm cabelo de outras cores, por questões genéticas. Eu tô falando também de, não de um líquido que você põe no cabelo, não. A cor natural. E esses acidentes, todas as características do ser humano, de animais, por exemplo, a semente, tipo, frutos com semente é um tipo de acidente. Frutos sem sementes é outro acidente. São diferenças entre organismos que se descreve, no geral, linguisticamente apenas como acidentes, né? E na minha opinião não está errado, né? É só uma descrição linguística de uma coisa real. Então, eu vou citar uma parte de Gênesis em relação ao termo name giver, que é dada pela Sócrates, né? Meteorologon, né? A gente viu anteriormente. E era toda a terra da mesma língua, mesma fala, e aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, façamos tijolos, queimemos, e aí foram construindo um zigurate gigante, né? Deus viu isso e falou, ó, a gente tem que parar isso daí, e Pai, Filho e Espírito Santo, né? Desçamos, Deus triuno, né? Desceu, confundiu a língua dos seres humanos, biblicamente. E aí teve a separação das línguas e a separação dos povos, né? Em línguas diferentes. Todo mundo antes tinha uma mesma língua, naturalmente, e depois todos é, foram indo pra cada um pro seu lugar ali no Crescente Fértil, que é a região que eles estavam. Então por isso chamou o nome Babel, que significa confusão em hebraico. Enquanto ali confundia o Senhor a língua de toda a terra, né? Então, do ponto de vista bíblico, existe uma língua universal. Obviamente a primeira língua era de Adão e Eva, e Deus deu a eles, né? Deus fez o Adão já com conhecimento. E é isso. Essa é a origem bíblica das línguas, né? Que a gente já viu. Sobre a questão de conhecimento e teoria das formas, né? Porque depois, no fim do livro, ele começa a falar, fazer tipo uma conclusão. Por outro lado, se a própria forma do conhecimento deixasse de ser conhecimento, no instante que passasse para uma forma diferente daquela do conhecimento, não haveria conhecimento. Ele tá falando que conhecimento, episteme, ele é anti-rem, provavelmente, essa é uma interpretação, ou seja, ele existe antes do ser humano e ele é eterno e absoluto no contexto da teoria das formas, né? Que você tem, por exemplo, número 1, o conceito de igual. X é igual a Y, ou X é maior que Y. Essas são formas que antecedem o ser humano, que são logicamente verificáveis. Seja que símbolo você use, em que não pode ver há contradições nelas, embora na matemática existem formas de ter contradições do ponto de vista formal. As formas, elas são imutáveis e eternas, né? Na teoria socrática, né? Então é isso que ele quer dizer. Instruí-me sobre isso em toda outra ocasião, Crátilo, depois de voltares, mas agora vai para o campo como planejavas fazer, e Hermógenes aqui te verá no caminho. E Crátilo disse, farei isso, Sócrates, mas espero que tu também continues a pensar nessas questões. Cara, eu não falei sobre tudo. Eu falei sobre o principal. Principais passagens que eu achei interessante. É um livro que, na minha opinião, é o mais importante pra mim pessoalmente dos que eu li de Platão, porque ele é muito, assim como o Lazy que eu gosto bastante, que é um livro maior. Que além de ser bom, ele é muito bem feito e conta coisas que não tem como você aferir sem ter estado lá. É muito diferente um nativo da língua, estudar a história da sua língua, do que um não nativo. Tipo, eu no momento, eu conheço mais inglês que português, na minha opinião. Há anos que eu não leio quase nada em português. Então, do ponto de vista prático, eu conheço mais inglês que português, mas é difícil você falar de você conhecer uma língua do ponto de vista nativo. Eu não sou nativo. Inglês, nem espanhol, por exemplo. Então, nesse caso, a gente vê especialistas, mesmo que o Sócrates talvez não diria que ele é especialista, mas especialistas, né, na língua grega
falando sobre a mesma de uma forma que, na minha opinião, é impressionante. Lembra muito os poemas escáldicos da literatura nórdica, que também eles tinham uma forma de expressão quase homérica em relação à forma que eles falam, em relação à linguagem, né? Então, como eu disse anteriormente, do sangue de Mir ser o mar, é, ou a poesia ser chamada como sangue misturado com mel de anões. É nada a ver, mas é o que eles falam no texto. Eu tô tentando citar de cor, mas tem uma parte que fala mais ou menos isso. Uma das obras que eu li sobre o tema. Por exemplo, aquela parte sobre lágrimas de Freia, que eu fiz um vídeo no canal já, no curso sobre economia sintéticas, né? Que tem vários significados para lágrimas de Freia, como ouro, que o seu cabelo era dourado e tal, e suas lágrimas também eram. Então você tem formas de construção de linguagem, principalmente Romero, e agora também a poesia, ainda poética, né? Ainda em prosa, nos poemas escáldicos, né? Você vê construções de palavras que têm significado na história da língua. Então, você tem mitologia e linguística misturadas. Esse é um livro que ele é sobre mitologia, sobre coisas que não existem, né? Zeus não existe, não existe Dionísio, mas são mitologia misturada com a religião pagã, porque mitologia é isso. Então, mitologia misturada com linguística e história, porque mitologia e história têm, sim, aspectos relevantes. Geografia também. Se você ler Strabo, você vai ver que Romero foi o primeiro geógrafo, embora ele foi um poeta. Então, os poemas escáldicos nórdicos também é o mesmo esquema. E eu já falei sobre esse tema nos vídeos sobre economia sintéticos. Mas eu tô pra publicar um livro nesse tema. Mas vai demorar. Nesse ano, com certeza não, né? Não sei. Deus que manda nisso aí, mas. Era isso. Até o próximo episódio.